Olá, pessoal, boa noite. Estamos aqui em mais uma entrevista aqui no nosso quadro Mini Entrevistas. E esse vai ser o primeiro de uma série, onde um dos principais vídeos mais vistos aqui no canal foi sobre o sistema de gerenciamento de despacho. Então, muita gente me pediu para que fizéssemos uma série com as empresas e estamos aqui com o nosso primeiro vídeo, nossa primeira mini entrevista nessa série de sistemas de despacho com nosso amigo Geraldo Dutra, da EasyMine. Geraldo, muito obrigado por participar, boa noite. Boa noite, Johnny, boa noite a todos. Eu que quero agradecer aí pela oportunidade. Muito obrigado e vamos lá. Beleza. Pessoal, eu vou fazer uma breve apresentação. Vocês já conhecem o canal da Mino. Quem não for inscrito, que se inscreva aí, pessoal, para não perder todo o nosso conteúdo, que é gratuito, de qualidade. Fazer aqui uma introduçãozinha e as perguntas vocês podem ficar colocando ao longo da live, que a gente, no momento oportuno, a gente faz a pergunta aqui para o Geraldo e a gente vai conversando. Pessoal, o Geraldo Dutra, ele é administrador de empresas, formado pelo Centro Universitário do Planalto, lá em Aranchá, Minas Gerais. É especialista em desenvolvimento de tecnologias de gestão de frotas e sistema de despacho. É mestre em sistemas embarcados pela Universidade Federal de Uberlândia, a UFO. E é sócio-diretor da Instale Tecnologia, onde é detentora onde criou a EasyMine, que aí eles definem como um modelo de negócio para a gestão operacional da mineração totalmente inovador. É isso, Geraldo? É isso mesmo. Já descreveu aí rapidamente o meu currículo. E durante todo esse tempo, né, a Instale, que é a detentora da marca, ela tem 15 anos, né? E é uma empresa com DNA em desenvolvimento de tecnologia. E como nossa região aqui, nós somos de Araxá, Minas Gerais, como nossa região aqui é cercada pela mineração, é evidente, né? Temos grandes mineradoras aqui com marcas, né, internacionais de grande expressão aí, mundial, né? E não tinha como não ir para a área de mineração. Então, a gente cresceu com a mineração, as minas são no quintal de casa, praticamente, né? Então, quando a gente está na escola, a gente vai visitar as mineradoras todos os anos, e a gente vê e acompanha. É outra realidade. Não, é o quintal de casa mesmo, né? Isso aí é um fator muito importante, ajudou muita gente. A gente que é de mineração, quando tem uma visita, a gente observa tudo. E uma das coisas que eu sempre observei quando eu fui para visitar as minas era tecnologia. Uhum. E a primeira vez que eu descobri o sistema de despacho foi no estágio que eu fiz em Carajás. Quando eu fui visitar lá o centro de controle, foi a primeira vez que eu tive esse contato, lá em 2006. Aí eu fiquei doido, eu falei, cara, que tecnologia é essa? E de lá para cá, me apaixonei, já trabalhei em empresa de sistema de despacho, já fui engenheiro de despacho. Que Então, legal. a gente parar de falar de mim, vamos perguntar para Nada, você o seguinte. claro. Perguntar para você o seguinte. Geraldo, como é que você define um sistema de despacho e de gerenciamento de frota? Assim, eu classifico o sistema de despacho como uma característica do gestão de frota, porque o gestão de frota ele vem primeiro. Então, é uma ferramenta para medir e auxiliar a tomada de decisão. Então, você não pode ter sistemas de gestão de frota não somente na mineração, você pode ter em outras áreas, logística, você pode ter em vários segmentos, né? Na área de utilities. Então, você consegue coletar informações, você consegue gerenciar, medir e tomar decisões. Quando a gente passa por um despacho, quando a gente tem a funcionalidade característica, é que nós podemos direcionar os equipamentos para atender alguma demanda específica, sendo ela de produção ou sendo ela de atividade. Pode ser um equipamento de apoio, né? Também, por exemplo, pode estar em uma atividade. O que é importante saber disso, que na minha visão? Que existem níveis de despacho. Então, você pode ter uma ferramenta, um sistema de despacho que te auxilia, mas você tem que fazer o despacho manual. Então, ele é considerado um sistema de gestão de frota. A partir do momento que o despacho, o próprio sistema, recebe a mensagem, ele é direcionado, ele já passa a ser um despacho eletrônico, que ele pode dar as características para tomar de decisão, ou ele pode ser otimizado com uma locação dinâmica, com diferentes tipos de algoritmos, né? Hoje em dia existe, né? Para ele tomar decisão sozinho. Então, nós temos aquela base da tomada de decisão,
E aquela frase clássica, né, que sem medir você não pode gerenciar. Você até falou isso, eu acho que até faz parte do contexto. Então, o sistema de gestão de frota vem para isso. Quando o pessoal fala a respeito, por exemplo, da mineração, o pessoal pensa muito na questão do ciclo, questão da produtividade, de direcionar para frente, direcionar para a origem, né? E aí caracteriza o despacho. Mas nós também temos outras funcionalidades. Você pode ter uma telemetria avançada, você pode pegar um controle de combustível, você pode usar os recursos do despacho para segurança da mina, limitando áreas, você pode criar rotinas disso. Então, você pode, inclusive, utilizar o despacho para em outras áreas, sem ser só da mina também. Nós temos um case nosso que o sistema EasyMine, ele controla também os equipamentos da indústria, ele controla empilhadeiras. Então, se você vai solicitar um equipamento, por exemplo, e da mina para algum serviço, para outra área, você faz pelo sistema, ele monitora, ele controla as horas, divide o centro de custo, ele organiza. Então, é um conceito com várias funcionalidades, mas a finalidade dele é medir e auxiliar na tomada de decisão. Bem simples isso. Excelente essa definição. E você falou um negócio que é o gancho da próxima pergunta, que é utilizar ele em várias áreas, né? Eu já vi um caso que era, após a criação do checklist, se o funcionário não se sentisse bem, enviava uma mensagem para o SESMIT, já para agilizar a entrada deles, dizendo, eu não estou passando bem. Ele deixava no checklist do equipamento, aí já ia contar lá na utilização, já ia para um remanejamento, e ele já ia para o sistema, para o segurança do trabalho, lá para ser atendido, e tudo dentro do sistema. E na hora como é que chama? Aquele quando tem análise de causa, certo. Um dos dados utilizados, ele registrou no despacho a hora que ele não se sentiu bem, que foi no início do turno. Que aí e frisava aquela questão do direito de recusa, né? Ele, eu recusei e coloquei a marca aqui no sistema, fica tudo protocolado, tudo redondinho, aquilo ali eu achei fantástico. Não, nós temos casos, por exemplo, que você pode preencher no EasyMine a APR e ela digital antes de você começar uma atividade. Então, você tem um direito à recusa. Eu não me sinto seguro para executar aquela atividade. Vamos supor que a via não está em condições, tem uma parte de... não está segura, então você pode sinalizar aquilo, e a partir do sistema de despacho, isso é muito interessante, né? Você pega as informações que são originadas para a frota, mas, na verdade, você gerencia todas as áreas da mina. Você pode pegar uma produção, você gerencia a operação, você gerencia a segurança, você faz acompanhamento do plano de planejamento. Então, é um universo muito grande, é um universo de muitas funcionalidades que estão totalmente ligadas, elas não tem como ser separadas, né? A mina é um organismo ali vivo, só, onde todo mundo trabalha junto, né? Querendo ou não, um depende do outro, a operação depende do planejamento, a segurança precisa liberar, e é muito interessante essa característica do sistema de despacho, de gestão de frota, que ele fornece uma informação ali em tempo real para todas essas áreas. Então, se você está bem posicionado, estruturado a nível de processo, a nível de controle, você pode, por exemplo, pôr na segurança que tantas pessoas não preencheram a PR daquela via, você pode olhar aquilo antes, né? Você pode acompanhar o índice de planejamento, de aderência ao planejamento. Você pode pegar, por exemplo, nós tivemos um prêmio agora na revista, que nós ganhamos com o módulo de segurança nosso, que mostra as infrações por área da mina, então o pessoal conseguiu gerenciar aquelas infrações de velocidade, diminuindo o risco e mantendo a produtividade. Pode ser totalmente voltar à segurança do trabalho, né? Então, é um universo vivo ali que está pulsando 24/7, né? Exatamente. Aí a gente meio que respondeu, mas definição objetiva, assim, qual a importância de sistema desse tipo para a empresa, de todos os portes, pequeno, médio e grande porte? Eu vou falar que resultado. Você ter o resultado mesmo, você ter o ganho ali é primordial. Eu vi cenários de complexidade onde as pessoas digitavam parte de áreas, a informação não chegava. Então, eu vou falar que a importância para poder tocar a mina, vamos dizer assim, né, vendo meu mineirês mesmo, né, do interior, para você poder gerenciar a mina, ele é essencial. É muito complicado ficar sem, e a visão, quando você não tem e passa a ter, é totalmente diferente. Então, ela é essencial, e todos devem partir para essa visão também. Teve
É um caso que eu conto até numa palestra, em algumas palestras que eu fiz, que foi eu conversando com uma empresa de sistema, que eles disseram o seguinte: teve uma mina que ia ser vendida. Aí o dono da mina, os caras que iam comprar a mina, né, que era de outro país, disseram: não, a gente quer seus dados de produção e eu vejo que você não tem nada. Aí ele falou: vou alugar um sistema assim de despacho, vou passar um ano com eles aqui, gero os dados e vendo a mina. Os dados que ele recebeu no sistema de despacho, quando ele chegou no final, ele falou: cara, minha mina pode fazer isso? Não vou vender ela mais, não. Ele não sabia o potencial que a mina dele podia ter, recebeu informações, é aquilo que você falou, resultado. Gerou tão resultado que ele... Eu posso gerar mais resultado? O pessoal pode. É lógico. Basta... Acontece. Agora que a gente está gerenciando, antes era uma frota relativamente média, não vou dizer grande, mas era média. Tinha o capataz que mandava informação, dizia a frente é aqui, a frente é ali, a frente é ali. Não, era o controle por nota. Quando ele viu que podia ser feito, ele falou: não, cara, vou vender mais não, muito obrigado aí vocês de outro país, eu vou continuar com a minha mina aqui. Eu acho que isso aí é muito importante por vários níveis, né? Então, você tem vários níveis de aplicação dessa tecnologia. Você pode ter desde a parte básica, por exemplo, para quem não tem nada, né? Então, a pessoa não tem nada a nível... Eu vou falar assim pelas dificuldades. Eu desenvolvi parte do sistema, então, mais para frente eu vou contar sobre isso como foi, mas eu vou falar a nível de estratégias da mina, por exemplo. Para quem não tem nada e ele já põe um sistema, ele vai passar a tirar o papel, ele vai passar a ter alguns processos que já vão chegar melhor, os resultados melhor na mão do supervisor para tomar de decisão. Então, uma coisa muito simples, vamos dizer que ele está usando uma conectividade com 3G, por exemplo. O cara não tem nada, tá com aquela pilha de papel lá, tem que digitar todo final de turno, ninguém aguenta mais, digita, nem sabe o que digita mais. Então, não tem nem sentido muito. Mas a partir do momento que ele pega aquilo ali digitalizado, que a informação chega, ele muda a visão. Então, ele começa a trabalhar para obter ganhos a partir daquele momento. A partir de um certo outro momento, que ele amadurece a visão da gestão dele, ele quer mais. Então, ele já não quer, por exemplo, que imputa tudo muito manual, ele já quer um ciclo automático, ele já quer falar assim: opa, peraí, esse dado aqui não está legal, não é isso. Então, ele começa a exigir, querer mais. Então, é uma evolução constante. Então, por exemplo, nesse caso aí que você contou, certeza que quando essa pessoa, ele colocou o sistema depois, ele pegou o primeiro indicador na mão ali e falou: não, eu consigo muito mais que isso. Eu quero mais, eu quero automatizar, eu quero telemetria, eu posso querer outras coisas, né? E sempre, exatamente. E sempre observando também a questão do amadurecimento, né? Do impacto, né? De que isso causa. No começo, sempre pode ter uma resistência, o pessoal vai falar o dedo duro, olha lá, tá falando. Então, você tem que estar muito alinhado com o pessoal da operação ali, para mostrar para eles os benefícios, para mostrar para eles a estratégia da empresa, igual nesse caso que você citou o exemplo, né? Com certeza, para ele chegar num resultado desse, ele mostrou, falando: não, pessoal, isso aqui é para a gente poder melhorar para todo mundo, para toda a situação, para a gente poder medir, né? Para a gente poder ter um resultado melhor de PL. Então, é assim que as coisas funcionam nesse mundo de manual para sistema. Exatamente. Outra pergunta que eu tenho é o seguinte: como nasceu o EasyMine ou a EasyMine? E também qual é a sua história junto a ela, né? E só um aspas, eu pergunto isso porque o pessoal às vezes pergunta para mim: a Mino, a Mino, aí pergunta para mim como é que se chama, né? Eu digo: não, gente, é Mino, só isso, Mino. A junção de Mining Innovations, aí Mino, é Mino, né? Por isso que eu pergunto: é o EasyMine, a EasyMine? A gente escuta de tudo, né? A gente escuta de tudo e a gente não... Geralmente, dentro da empresa, a gente fala EasyMine, mas a gente escuta muito a EasyMine pela empresa, né? Mas quando a gente fala assim, a EasyMine é uma visão da empresa, o EasyMine é a questão da marca, do produto, né? Então, desculpa, o produto. A EasyMine é a marca. Mas, assim, os dois momentos para a gente não tem problema nenhum, não. O que importa é isso. Mas então, a pergunta seria essa: como nasceu a EasyMine e qual é a história do Geraldo junto à EasyMine? É interessante essa história, eu vou... no meio dela, eu vou explicar também como foi essa evolução de tecnologia, como que nós desenvolvemos e o que tem hoje, né, no mercado, que é interessante, porque hoje em dia, embora temos alguns sistemas no Brasil, ainda bem, né, porque mostra a nossa competência de desenvolver um sistema muito complexo. É um sistema complexo. Se não fosse, teriam 50, teriam... Exato.
O sistema de rastreamento tem 10 mil. Agora, o sistema de despacho não tem, porque é um desenvolvimento complexo, né? Então, o ambiente da mineração, ele é difícil. Você colocar dados ali chegando em tempo real no equipamento que tem movimento, isso aí, como o nosso DNA é de desenvolvedor, nós somos desenvolvedores, eu posso falar isso com firmeza. Mas como é que surgiu isso? A Instala, ela tem 15 anos, vai fazer 15 anos agora, no começo do próximo ano, né? No final de dezembro, a gente comemora em fevereiro, com início das atividades. E então a Instala sempre trabalhou com desenvolvimento de software, servidor, rede. Eu e meus sócios, nós mexemos junto com tecnologia desde os 15 anos de idade. Então nós aprendemos muito cedo, né? Eu tenho 39 agora, eles têm mais ou menos a mesma faixa. Então nós começamos muito cedo a desenvolver softwares, a mexer com hardware, a comprar placa, a mexer com rede, a entender processo, protocolo, tudo de tecnologia. E então, quando nós montamos a Instala, nós desenvolvemos software de automação comercial, que é muito complexo também, tem regulamentações, fizemos redes de grande porte, servidores. Até que um dia uma terceira, que era cliente nossa de informática, falou que ela estava procurando uma solução desse tipo, isso foi em 2010, para uma mina que eles estavam prestando serviço aqui na região, uma mina muito grande. E aí, o que nós fizemos? Falou, vamos encarar o desafio, vamos investir, né? Só que a gente tinha que trocar o pneu com o carro andando, né? Por quê? Porque tinha que tocar os clientes atuais e tinha que desenvolver a tecnologia. Aí nós começamos a desenvolver, investimos, não tínhamos recurso nenhum, investimos o que a gente tinha, o que não tinha, e desenvolvemos um computador de bordo, uma pesquisa de uma rede Wi-Fi, a gente já tinha muita experiência nisso, então a gente sabia o que funcionaria bem, entendemos bem de protocolo de rede, entendemos bem de desenvolvimento de software, de banco de dados, então isso para a gente não foi problema, né, de automação, né, então quando desenvolvemos, pusemos lá num carro, testamos, essa empresa falou para a gente, não vou fechar com vocês não, eu vou fechar com o outro, vocês são muito pequenininhos, eu tenho uma empresa aqui de Goiânia, ela é enorme no rastreamento, ela faz rastreamento para 30 mil veículos, vocês não dão conta, vocês são uma empresinha. E a gente falou assim, não, vamos animar não, vamos manter a pesquisa, e isso chegou no ouvido de uma outra mineradora local aqui, que então essa mineradora falou, vocês têm? Eu falei, não, a gente está desenvolvendo. Então falou, então vem cá desenvolver, vocês têm 6 meses para pôr rodando. Então foi 6 meses assim, o gerente da mina, na época, o Jorge Barreto, ele falou pra gente, falou, vocês são bons desenvolvedores, mas aqui não é brincadeira. Aqui o cenário é complexo. Então, você quer desenvolver aqui dentro? Você vai pegar a capa de chuva, você vai lá, ver como é que o operador funciona, você vai ver como é que é uma frente de trabalho, como é que o caminhão funciona, vai andar no caminhão, você vai sentar comigo, com outro pessoal, você vai ver como é que funcionam os indicadores, você vai aprender tudo com a gente. E, enquanto isso, vocês têm que dar esse resultado. E, então, foi assim, foi uma época muito difícil, nós desenvolvemos dentro de um container, né, então... Só que, pela nossa expertise com tecnologia, em 5 meses ficou pronto. O básico, bem feito. Então, nós conseguimos conectar em tempo real, com uma rede Wi-Fi, né? Nós projetamos as carretinhas, né? Hoje nós temos isso no EasyMine, né? Que é o EasyLink, então nós temos a parte de indústria, nós projetamos as carretas, pusemos roteador na mina, desenvolvemos o computador de bordo, pusemos ele lá nos equipamentos, e foi aquela ideia muito boa de pôr rodando. Depois disso, passou um tempo, enquanto isso, eu estava, né, nós todos estávamos tocando os clientes atuais, né, de TI e migrando para isso. E passou um tempo, foi homologada, fechamos contrato com essa empresa, deu oportunidade para a gente, por quê? Pela capacidade de desenvolvimento nossa. Então, ela deu oportunidade disso, falou, não, vamos desenvolver junto, é uma empresa que gosta de investir nisso. Tem várias empresas que gostam, né, desse tipo de iniciativa. Aí a outra empresa que estava prestando serviço depois de um ano, naquela terceira, ela não conseguiu desenvolver. E aí o que aconteceu? Ela chamou a gente de volta, falou, quer? Agora eu quero, né? Exato. A outra era muito maior, né? E aí a gente conseguiu levar ela para essa mineradora de grande porte, que é um conglomerado de minas, né? Ela, na época, era Vale Fertilizantes, e foi com essa terceira, e quando essa terceira ela passou para dentro, primarizou, aí o pessoal que veio também com uma outra bagagem, que foi o Harvey Vargas, ele veio da Vale Ferrosa, então ele deu um upgrade do nosso conhecimento. Então ele falou assim, eu venho da Vale, a Vale tem uma experiência de gestão de frota, de despacho há muitos anos,
Ele falou, o caminho é esse, mas vamos passo a passo, vamos desenvolver junto. Eu sei que os computadores têm potencial, mas vamos desenvolver mais. Então, ele ensinou tudo a mais também para a gente. Então, a gente levou isso para o nosso cliente, que era atual, né, que era a CBMM, e fomos crescendo junto. A Instala, ela cresceu junto com essa parceria, com essas iniciativas dessas empresas. E eu sempre trabalhei, no começo, é muito engraçado se perguntar com o caminho de participação, porque no começo a gente faz tudo, né? Então, eu ia para o caminhão, eu instalava, né, até quase desmaiar de cansado, eu programava, eu subia na torre, então a gente foi setorizando depois, cada um com suas habilidades. Eu tenho 2 sócios, né? O Leonardo, ele é diretor de operações, ele é engenheiro eletricista, especialista em rede, ele que fica aí no frente da empresa, né? E eu tenho o Marco Aurélio Borges, ele é especialista em automação, e ele desenvolveu os computadores de bordo. Então, dessa parte que foi andando o desenvolvimento, desde o começo ali, de dar umas cochiladas no chão do container, a gente foi separando e eu passei para a parte executiva, onde eu tenho a TI comigo. Hoje a TI ela fica comigo, a parte comercial fica comigo, e a parte administrativa, financeira, jurídica também fica comigo. Então, dentro desse contexto, desde da minha participação, foi desde sócio investidor, como desenvolvedor, desenvolvi, eu conheço bem as dificuldades, né? É muito legal quando eu ia desenvolver, instalar nos computadores do pessoal, o pessoal falava assim, você não vai colocar isso aqui não. Eu falava assim, mas como? O operador do trator esteira. Isso era 10 horas da noite, eu estava lá vendo os problemas com o computador de bordo, né, tentando sincronizar, alguma coisa assim. Aí eu falei, não vai colocar não. Eu falei, por quê? Não, porque você não vai dar conta, tal. E o cara queria pôr pressão. E eu falava, eu não vou dar conta de mexer, eles vão mandar. Eu falei, cara, é o seguinte, você está em cima de uma pirambeira, uma moto niveladora aqui, que fazendo um corte, você vai ficar aqui até 6 horas da manhã. Então, a gente aprendeu muito a valorizar o pessoal do campo, eles ajudaram demais a ensinar a gente, sabe? Então, desde esse começo, até no momento ali da tomada de decisão, até no desenvolvimento, de treinar pessoal, de ficar tomando poeira na cara ali, quando o caminhão passava, não parava quando ser treinado, eu participei todo, e todos os meus 2 sócios também. Hoje não, hoje a Instala tem mais de 30 profissionais em 3 estados, né? Então, nós temos aí mais de 1.000 equipamentos, né? Fora os outros produtos que nós temos ainda muito mais também. Então, nós temos rastreamento de pessoas também, para barragens, então tem mais um punhado bom aí, mais uns 500, 600. Então, temos todo essa expertise, né, desenvolvimento. Nós saímos, uma ideia interessante foi que nós saímos com uma base tecnológica muito forte. Isso favoreceu a gente muito. Então, nós não terceirizamos também, então o conhecimento ficou com a gente, então a gente sabia que aquilo era capaz. Então, o nosso computador hoje, nosso principal produto, hoje ele conversa, por exemplo, com a BIMS, com a CAT, ele conversa com a Komatsu, ele pega dados de ciclo automático, ele pega peso de balança, então, assim, então a gente apostou muito na nossa qualidade de desenvolvedor técnico e o know-how que, hoje nós temos vários engenheiros de Minas, né, na empresa, mas o know-how que os nossos clientes passaram com a gente. Então, quando você vai desenvolver o sistema de despacho, Johnny, ou gestão de frota, é uma coisa para uma outra área. Agora, quando você põe numa mineradora, é muito diferente. Você tem que ir lá, você tem que viver, você tem que participar. É complexo. Por isso que não tem muitos. Entendi. Você falou um negócio importante, que é esse de você mudar a cabeça, desde a gestão, a gente falou lá do início, mas também tem a turma que opera, né? Que é o medo do desconhecido, na verdade. É o medo desconhecido. Ele vai botar esse computador aqui para quê? Vai travar minha máquina? Vai ficar me olhando? Você vai instalar isso aqui, não. É isso mesmo. E eles decidem, né? Eles decidem. Eles mandam no processo. Você tem que ganhar eles ali, né? Porque depois que vai uma cultura, né? Quando você põe um sistema de gestão de frota, um sistema de despacho, não é a questão da tecnologia, muda a questão da cultura. Muda tudo. Cultura, então, exato, é cultura. Você põe o supervisor e o despachante ali, a sala de controle, se você não separa bem as atribuições dos dois, eles brigam. Por quê? Um está com o despacho ali, ele vê a gestão estratégica, o outro não. O outro tem experiência de campo, tem mais quantos 20 anos de campo ali, ele sabe que não tem que ter. Então, você tem que ter uma ideia de como organizar melhor os processos, você tem que ter uma ideia de como organizar melhor as pessoas para funcionar bem. Não é para chegar e falar assim, tá aqui, tá o computador, treinei esse aqui, você fala que é multiplicador, não. Tem que trazer todo mundo para o lado do sistema, do começo ao fim. Exatamente. E você falou muito de tecnologia da Zmine. Qual é a tecnologia, então,
por trás, assim, do EasyMine? Agora, não pedindo o jump of the cat, né, o pulo do gato, mas com a tecnologia assim, atrás do EasyMine. Ó, então isso é bom. Eu vou falar um pouquinho também do pulo entre do gato, mas entre linhas, né? Então quem desenvolve vai entender. Eu não tenho problema com isso, não. É o seguinte, o EasyMine, ele tem 3 produtos. Então, ele tem um computador principal dele, que é o EasyMine Embedded, que é nós que desenvolvemos, né, com vida útil aí mínima de 10 anos. Nós temos o EasyMine Plus, que é uma outra marca nossa, que é com tablet. Nós temos o EasyMine Tracker, que a gente consegue fazer um rastreador através de algoritmo inteligente, ele dá os dados do ciclo e fechar uma produção, só que ele não tem despacho. Você gerencia ali os estados por orímetro e apropriação pela sala de controle. Uhum. O que é o pulo do gato do EasyMine? É a conectividade, como nós entendemos muito bem de rede, nós temos a parte da indústria, então nós conseguimos dar uma rede aí com baixo custo e com ótima performance, porque nós entendemos que isso pode ser um diferencial. Então, por exemplo, você colocou... Lembra que eu estava falando a respeito de etapas de necessidade de sistema? Vamos supor, o Johnny, na mina dele, ele estava lá com aquela parte de área, ficando doido lá e brigando com todo mundo, ele não queria mais. Aí o Johnny falou assim, eu quero tirar essa papelada. Então o Johnny falou assim, eu não vou investir um pouco, eu vou para um tablet, vou para um 3G e vou tirar essa papelada. Então nós desenvolvemos isso. Aí o Johnny já falou, não, agora, isso aqui tá legal, Geraldo, eu tenho minha produção, minha viagem tá batendo, mas os caras apontam do jeito que eles querem, isso aqui tá uns carnes, né? A gente mostra o EasyMine, ele mostra, né, quem apontou errado, a gente faz um sistema de gerenciamento de dados, né, de integridade, mas assim, não, eu quero automatizar. Aí nós temos a tecnologia, que é o EasyMine Embedded, ele consegue ler os equipamentos, ele tem um GPS de boa precisão. Então, por exemplo, um tablet, ele tem GPS de 10 a 20 metros, até mais, dependendo do preço, do valor do tablet, né, existem produtos melhores. Então, então, o acerto da nossa tecnologia foi desenvolver uns componentes embarcados junto com um sistema de conectividade robusto, com um sincronismo de dados muito eficiente, nosso sincronismo de dados é muito eficiente, então nós temos um real-time muito diferenciado para tomada de decisão. Então nós conseguimos atender desde uma mina de grande porte aí, concorrendo aí com grandes players, até um prestador de serviço que só quer oriento e produção. Então todo esse pulo do gato está no hardware robusto, bem escolhido, um software muito bem desenvolvido por nós, linha a linha, muito bem testado e homologado, isso é muito importante. Não adianta eu chegar para um terceiro e falar assim, o cara tá lá em São Paulo. Eu cheguei para o meu terceiro e falei assim, opa, tá aqui, desenvolve um software para a mina. O cara chegou na bancada, sentou, falou assim, não, comunicou, que beleza, leva para a mina. Cara, lá você vai pôr um caminhão, tem problema de voltagem, entendeu? A manutenção às vezes é complexa. Então a mina tá numa cava ali de sei lá quantos metros para baixo. Então, se você põe um tablet muito barato, um GPS que não pega, começa a marcar errado, porque perde sinal. O 3G não pega, né? Então, assim, então a gente já chega e fala assim, não, aqui na sua mina a solução completa é essa, você tem que pôr uma torre, nós temos a torre, você tem que pôr um computador. Se, por exemplo, o Johnny já entende muito de despacho, o Johnny não vai querer um sistema para apontamento, ele não quer uma parte de área, o Johnny já quer um sistema mais complexo, ele quer analisar o heatmap do combustível na mina dele, com telemetria. Isso assim, eu estou falando de combustível, não combustível estimado, eu estou falando medido mesmo, nós medimos ele, nós pegamos a CAN de vários equipamentos, muito bem homologada. Nós pegamos RPM, rotação, quero saber quem está dirigindo bem, dirigindo mal. Só que isso, o Harvey, que é o gestor do Código de Frotas, ele fala muito bem, isso é evolutivo. Cada caso é um caso. O segredo, o pulo do gato, está em identificar isso, tanto para o comprador, tanto quanto o vendedor. Ele está, por exemplo, a pessoa que vai adquirir um sistema de gestão de frota, ele tem que saber disso, tem que saber que vai existir evoluções, ele tem que saber que vai necessitar de mais, ele tem que saber se o fornecedor está disposto a entregar aquilo e se ele está preparado para entregar aquilo, tem que conhecer. E o vendedor, ele tem que ser realista, falar, isso aqui para você atende, você não precisa de uma bazuca aqui, não, você está querendo isso aqui. A partir do momento que você mudar tudo, daqui a tantos anos, você pode passar por um sistema desse. Aí você vai acompanhando, mudando a cultura dele, vai vendo. Esse é o pulo do gato. Entendeu? Você falou um negócio muito importante, que é saber dimensionar para cada cliente, né? Porque a gente falou aqui, como se minas a importância desse sistema para minas de pequeno, médio e grande porte. Exato. Né? Às vezes eu posso até estar querendo um sistema extremamente complexo, que corra, mas
Diz, ó, gente, para você vai atender esse aqui, entendeu? Exato. Até mesmo pela produção, não vai É lógico. compensar você colocar isso. Agora, Então, quando crescer, se prepara que a gente a gente pode seguir, né? o pessoal, existe alguns existe uma falta de informação e outros existe um excesso. Então, o Exato, pessoal lê exato. lá aquele excesso de informação e fala assim, nossa, eu quero um sistema otimizado aqui, eu quero otimizar até meu cachorro que está andando aqui na mina. Só que ele não tem cultura nem para... A frota dele não é homogênea, ele não tem as vias bem definidas, o caminhão dele está lá com diferentes, mas ele quer otimizar. Então, ou seja, espera aí, você não otimiza isso assim. Primeiro você tem que organizar isso aqui, você tem que aprender isso. O seu controlador está comendo mosca aí com um sistema que não está nem no manual. Para ele poder direcionar depois, o sistema vai auxiliar ele tem que ter uma visão clara, você tem que preparar as pessoas. Então, isso é muito importante, é um processo, né? É um processo. Embora a gente estava conversando mais cedo a respeito de tecnologia para mineração, ela vem antes, né? Então, você deu o exemplo do carro voador, a gente estava falando de sensor de fadiga, né? Então, assim, existe, por quê? Porque o ambiente é robusto, é complexo, exige muito desenvolvimento de tecnologia, a gente vê isso muito fora. Mas existe a capacidade de quem está usando, de quem está adquirindo, de quem está vendo, de saber aproveitar os recursos, né? De entender o que ele precisa. Então, isso aí é muito importante, saber se é a hora exata, né? Então, e por isso que é muito legal crescer com os clientes, sabe? Desenvolver junto com eles é uma coisa, assim, que é muito importante, porque, por exemplo, nós pegamos um conglomerado grande, igual o nosso cliente, que é a Mosaic, então, a gente vai em todas as minas, a gente aprende com diferentes casos das minas, então cada um tem uma visão diferente, aí a gestão, que é uma gestão unificada, né, que é um case de sucesso nosso, né, é uma gestão unificada com várias minas com o mesmo sistema. Então, ela quer desenvolver à medida que a cultura da mina dele evolui. Então, isso é legal. Eu vou dar um outro exemplo, nosso cliente CBMM. A CBMM é uma das poucas minas que tem toda a frota, né, conectada. Então, o pessoal de logística lá falou, não quero só a mina, eu quero minha indústria. Então, se você quer saber o fluxo da indústria, dos equipamentos que está levando os insumos, nós sabemos. Então, se você quer saber como é que está a utilização das empilhadeiras, eles sabem. Então, é um case top, né? Agora, sim, falando a respeito disso também, até que eu comecei a falar em case, eu posso falar para você assim, Johnny, eu tive retorno de 15% de aumento de produtividade, 5% de movimentação de massa e redução de 18% de parada. Em vários clientes meus, eu tenho case. Só que eu falar assim, Jonas, você acabou de comprar o sistema de despacho. Eu vou te dar 20% de ganho. Não tem como. Eu posso falar que o meu cliente teve, mas que eu vou te dar isso, eu não sei, porque depende como você vai mexer a cultura da sua empresa, depende de quem você vai pôr lá, se o pessoal vai aceitar. Então, assim, tem que ter cuidado com esses termos também, com essas promessas, tem que ser muito realista na hora de avaliar, escolher, pensar bem, cuidado com modismos, sabe? Tem que ter cuidado com o modismo, tem que estudar. Então, isso é muito interessante, assim, muito legal. Massa. Já tem algumas perguntas aqui, antes da gente partir para o case. Tem aqui o Ricardo Albino, ele pergunta o seguinte: hoje, com toda essa tecnologia e desenvolvimento que a empresa transfere e ajuda a mineração, como você avalia o seu começo com sua atual realidade? Nossa, é um jump muito grande. Eu estou muito satisfeito com o que nós desenvolvemos, principalmente pela parceria dos nossos clientes, né, que são mais parceiros que clientes, né, temos vários no Brasil inteiro, até alguns projetos para fora. Mas a realidade nossa, ela tem que ter o mesmo estímulo do começo. Por quê? Porque a tecnologia muda muito, e não é só o trabalho de desenvolvimento. Quando, eu desenvolvo tem muitos anos, e o que eu já desenvolvi para o pessoal não usar, o pessoal não entender o que ele quer, não está escrito. Hoje em dia eu falo que o trabalho é mais de pessoal, de treinar, de informar as pessoas, ela é tão grande quanto o trabalho de desenvolvimento. Então, eu sinto que hoje é como antes, a gente está buscando nós estamos buscando os voos do tamanho que nós demos até agora, durante todos esses 10 anos. Muito boa pergunta, obrigado. O professor Marconi, meu amigo professor Marconi, lá do IF da Paraíba, ele pergunta o seguinte: houve já uma situação de divergência entre o sistema de despacho e a frota? Acho que teve alguma incompatibilidade. Assim, demais, teve demais. Eu vou falar para você que divergência entre operação... Quando você pega lá os principais indicadores, né, de gestão de frota, sistema de despacho,
disponibilidade, utilização, eficiência operacional e produtividade. Né? Quando você joga a tal disponibilidade ali, e você põe o cara da operação com a manutenção, qual quebra? Então, assim, é um querendo quebrar o outro no meio. Eles não aceitam, eles têm que rever. Quando você pega as letras ali, começa a mostrar a produtividade do supervisor, pô, essa letra aqui está mais baixa, essa aqui está mais alta, e começa a aparecer, causa muito isso, causa muito... Por que a gente pensou muito no hardware robusto também, na questão de sistemas embarcados, né? Eu estudei isso no meu mestrado, estudando isso no doutorado. Por quê? Porque acontece sabotagem, vocês acham que não acontece? Então, ou seja, o cara vai lá e corta o fio, o cara vai lá, tem uns com dedinho que é do tamanho grande, o cara vai lá e quebra o touch. Então, tem muita divergência, sim. O que é o diferencial para contornar essa divergência? As pessoas têm que sentir parte do processo. Se elas não sentir parte do processo, se isso não for bem visto por todos eles não participarem da implantação, do desenvolvimento, eles dão a opinião deles, eles vê por que vai bater uma meta, o que eles ganham com isso, a segurança deles, essa divergência não se resolve. Não é questão de tecnologia, sim de comportamento. Antes de eu botar outra pergunta aqui, que é do Kleber Fontoura, você falou um negócio muito importante, que é de mudar, de botar os operadores ou supervisores como parte do processo. Quando eu fui ser engenheiro de despacho, fui trabalhar com despacho logo no início da minha carreira, lá bem novinho, meus cabelos ainda estavam tudo preto, né? Tava esse cabelo branco todo. Ainda tem, eu não tenho, eu tenho que ir pra cima aqui. Eu fiquei logo com aquela gana de instalar um módulo, correr, dizer, não, eu tenho que botar, operacionalizar. Mas eu vi que no início começou a dar problema, começou a me frustrar. Aí um operador, um senhor, que se tornou grande amigo até hoje, seu Souza, ele veio conversar comigo e ele falou, olha, você tem certeza que isso vai funcionar? Senta aqui, vamos conversar. Me explicou como é que era a realidade. Ele falou, ó, posiciona esse equipamento, que era para um sistema de perfuratriz. Sim. Aí eu, pronto, tá tudo certinho. Ele, a máquina fura assim. Quando eu fui olhar, fiz, eita, não dá. Ele, viu, você deixou o equipamento pronto. Mas a realidade não é essa, entenda a primeira realidade. Legal. Aí eu peguei e fiz o serviço contrário. Eu levei os operadores, levei o supervisor, conversei, mostrei, foi coisa sério. Não, acho que o problema tá aqui. A gente falou com o sistema de desenvolvimento e falou, realmente, adequou, o sistema funcionou. Mas aquela gana é isso mesmo, de tentar botar, operacionalizar. Não é assim, você está mexendo com muitas pessoas, né? Então, cada um tem que sentir parte importante do processo. É uma gestão de pessoas, como qualquer outra empresa. É importante entender isso. Muito interessante a pergunta, obrigado. E o Kleber Fontoura, ele pergunta o seguinte, Geraldo, quais habilidades você entende que um estudante de engenharia precisa ter para enfrentar as dificuldades que você enfrentou? O Kleber, eu até suspeito, porque ele é nosso parceiro aqui do Cefet, nós temos a parceria muito boa com o Cefet, e o Cefet, ele fornece uma mão de obra muito boa, né? Muitos colaboradores nossos são do Cefet, tanto com engenharia de Minas, tanto como da automação. Então, primeiramente, agradecer vocês, Kleber, também agradecer também o Nerachato aqui também, o pessoal de TI também. Então, tem que valorizar, né, as pessoas que são nossos parceiros, né? E, assim, Kleber, o desafio o que é muito importante? Hoje em dia, o pessoal não pode desistir, entender que desistir porque não deu certo no primeiro momento, isso é muito importante. Né? Então, ele tem que ter aquela resiliência, ele tem que buscar, nem sempre é aquele momento certo para aquela inovação tecnológica, então ele tem que absorver muito isso, o contexto da situação dele, não só na área de mineração. Então, às vezes, a tecnologia, o ótimo pode ser inimigo do bom. Então, você vai querer ficar desenvolvendo aquela coisa muito complexa, muito chata, e às vezes ela não resolve, às vezes uma coisinha simples resolve. Então, o estudante de engenharia precisa ter essas habilidades, além de ter outras funcionalidades também. Por exemplo, é importante saber programar, ter noção de software, é importante saber uma questão de eletrônica, processos também. Mas a resiliência, eu acho que ela é a parte mais importante. Se uma coisa não der certo, continue ali, bata em cima, tenha foco. Foco também é muito importante. Então, é isso aí que a gente tenta passar para o pessoal com a nossa experiência. Excelente. O Mike Barbosa, ele pergunta o seguinte, qual o objetivo da implementação? E onde é utilizado e quais as principais empresas que utiliza? Você falou isso um pouquinho, mas pode dar uma claro que sim. mais, né? Sem problema. O objetivo da implementação do sistema de despacho é medir as informações para auxiliar na tomada de decisão. Então, essa tomada de decisão,
ela pode ser em vários níveis, ela pode ser tomar decisão estratégica, um dimensionamento de frota para formar uma frota por um ano, para dimensionar, ou ela pode ser uma decisão rápida ali, em real time, para poder alocar um equipamento ou tirar um equipamento que está muito em fila. Então, a tomada de decisão é importante. Então, para isso, você associa as tecnologias, né? Como eu falei, vários níveis. Então, se você tem um 3G, você está precisando agora passar para um nível de, eu quero tomada em tempo real, você tem que ter uma rede. Então, isso é muito importante. Então, os clientes, eu tenho vários clientes no Brasil, meus principais cases, eu tenho a mineração Taboca, que é na Amazônia, eu tenho a CBMM, que é onde a gente nasceu, aqui em Araxá, a Mosaic Fertilizantes, a Iara, a Fagundes, então tem vários clientes aí de todos os portos. Eu tenho desde terceiros que utilizam um sistema mais simples, que é o Zimani Tracker, que dá a fila, ele já dá ali, ele já dá a produção, os dados do ciclo, até o Zimani Embedded, que já é mais completo, que pega um ciclo automático, Levims, que é mais completo. Então, cada um tem sua particularidade aí. Antes da gente mostrar um pouco dos cases, vamos responder só uma pergunta aqui, depois a gente volta para as perguntas. O Daniel Lemos, ele pergunta, caso eu tenha interesse em estudar mais a respeito do sistema de despacho, aconselha alguma fonte de informação? Olha, eu gostaria, só um segundo, Geraldo, eu gostaria de aconselhar aqui o canal da Mino, tá? Que a gente tem muita coisa sobre o sistema de despacho. Eu vou deixar no link desse vídeo, já tem outro, mas vou deixar nesse aqui também, que eu fiz um e-book sobre o sistema de despacho, mostrando a história da tecnologia, a história da mineração, como começou o sistema de despacho. O vídeo que nós fizemos sobre o sistema de despacho está bem completo, relativamente curto, mas a gente condensou bastante informação, tá certo? E essa série que a gente está fazendo aqui está sendo única, onde nenhum outro canal fez algo semelhante e trazer essas empresas para mostrar o potencial que o Brasil tem, sobretudo isso. O Brasil é referência nesse sentido em questão de sistema. Eu conheço Minas em alguns continentes e converso com profissionais do mundo todo e eles falam muito bem das empresas aqui do Brasil. As que conseguem se internacionalizar, eles entram como parceiros e acabam tomando conta do serviço das outras empresas, entendeu? Então, fica essa dica aí, daqui do canal da Mino. E Geraldo? Não, então, sobre essas fontes, eu acho que hoje em dia existe muita fonte boa na internet. Eu acho que as faculdades, as universidades, elas têm um conteúdo também muito bom, os professores, né? Os cursos técnicos também. A Mino aí, ele faz existe alguns, o canal da Mino que faz essa condensação de muita coisa aí, por exemplo, eu vi o primeiro vídeo que ele explicou sobre utilização, sobre programação linear, pesquisa operacional, né? Então, condensa muita informação. Existe também o IATEC, que pode fornecer muita informação, mas eu acho que nada substitui a experiência, sim. Eu acho que a experiência em campo é uma vivência diferenciada. É muito importante, viu? É muito importante pôr a cara para bater. Então, se tiver a oportunidade de entrar no corredor, entra no corredor, depois você pensa em abrir uma porta. Então, se tiver qualquer oportunidade de você visitar uma mineradora, de você conhecer, de você participar de um estágio ali, de você servir um cafezinho, entra, porque a mineração é muito forte. Você vê que nós estamos numa crise mundial, a mineração não parou. Ela é muito forte. E ela tende a crescer mais, ela tende a sempre auxiliar nesses momentos de crise. Então, pensa nisso bastante. Exatamente. A gente, desse momento, né, que a gente está vivendo, a gente viu o quanto é importante essa questão da informação, a questão da tecnologia, e muitas empresas estão vendo essa questão de estar trabalhando de longe, né, em home office, home work. Ô, Johnny, até pegando ali o Mike, ele perguntou dos procedimentos de pós-implementação, eu conversei isso, né, ele tinha perguntado, eu não respondi, pós-implementação, né, a respeito disso. Hoje em dia nós temos uma equipe de performance, que quem toca ela é o Walter, da WF Mining. O Walter, ele é um especialista, né, de dados, ele trabalhou muitos anos no CSN, então um gestor de despacho com muita experiência, junto com a equipe de qualidade da Instala, nós temos um programa de performance. Então, quando você implementa um sistema, Mike, você faz todo um processo de projeto antes. Então, você vai lá, implementa, treina, faz teste integrado e operação assistida, mas é pouco. Então, um procedimento de performance, acompanhando vocês, acompanhando os clientes, acompanhando a mina, para ver como é que estão os usuários, o conhecimento deles, os processos, para saber estudos de ganho, para poder medir. Então, esses que são os procedimentos interessantes para estar acompanhando. Não pode só deixar a tecnologia lá e falar muito obrigado, né? Então, tá aí o sistema, Deus cuida. Não.
você tem que estar sempre ali, você tem que estar conhecendo o pessoal, reunindo, alinhando direto. Isso a gente tem uma expertise muito boa, o Leonardo toca isso muito bem com o Walter, com o pessoal todo. Então, seria isso, acompanhamento aí como equipe de performance. Ô, Geraldo, você tem alguma coisa, você tem uma apresentação para mostrar para a gente, né? Tem sim. Eu vou mostrar aqui uma apresentação resumida, só fazendo uma visão do EasyMind, como ele é feito. Deixa eu ver aqui com... Pessoal, vão enviando as perguntas de vocês, tá certo? Tá sendo muito bacana aqui. Já tem outras perguntas. Quando ele acabar essa apresentação dele, a gente vai voltar para as perguntas. Eu também já fiquei com dúvida aqui, eu vou perguntar também. Fica à vontade, fica à vontade. Eu vou falar um pouco aqui, todo mundo conseguiu ver aí, já tá ok? Ok. Eu vou pular a parte aqui de apresentação, né? Eu considero o EasyMind como um sistema avançado para gestão de frota. Ele é mais um sistema, né, básico, ele é um sistema muito avançado, eu vou explicar por quê. Aqui eu falei das minhas marcas um pouco, das nossas marcas, né? Nosso tempo de experiência, então nós temos o EasyMind Plus, é uma marca patenteada nossa, o EasyMind Tracker, monitoramento de pessoas, que nós conseguimos monitorar as pessoas, né? Por exemplo, nas barragens, com rastreador portátil, o EasyLink, que é a nossa rede, nós somos parceiro aí da Cisco, então nós temos aí o EasyMind, ele está no espaço internacional da Cisco, no Rio de Janeiro, nós inclusive desenvolvemos algumas vertentes do sistema de despacho para as outras áreas, junto com a Cisco, né, que é a nossa parceira, a 2S também. Nós temos também o sensor de pneu, que é o EasyTPMS, e o Smart Case. O Smart Case, ele não é dentro da marca EasyMind, mas ele é muito legal, ele é um armário automatizado. O pessoal, por exemplo, da Anglo Gold, Achante, para a mina subterrânea, eles usam para saber quem foi na mina subterrânea. Então, o pessoal daquela bagunça, aquela lanterna, aqueles cabos lá, ele pega lá, ele organiza, você passa o cartão, ele vê quem retirou, quem não retirou, organiza a ferramenta, quem está com rádio, quem não está, e aí você consegue monitorar alguns ativos, né? Ele é desconexo disso, mas é um produto da nossa automação. Eu vou falar aqui alguns benefícios comprovados, isso aqui são cases em clientes nossos, né, que a gente envia geralmente, né? Aumento de produtividade, né? Então, aumento de movimentação, redução de paradas, eu tenho esses números, né, mas ele depende de cada estudo, né? Hoje em dia, com a equipe do Walter, da WF Mine, que é nosso parceiro, junto com a nossa equipe da Instala de qualidade, isso aqui é constante. Então, por exemplo, de 3 em 3 meses, a gente inicia um projeto com algum cliente, vamos medir isso, vamos analisar aquilo, né? Eu vou falar para vocês sobre isso um pouco. Então, isso aqui a gente geralmente envia, né, com a permissão deles, para poder ver como que é esse aumento de produtividade, onde você ganhou muita movimentação, né? Removendo o que você tirou, você diminuiu a troca de turno, você passou a fazer revezamento, você diminuiu o tempo de fila, porque os equipamentos lá na tela de despacho, tela de fluxo começou, né, a mostrar, então tem todo um contexto disso, então existem vários sistemas. Não quer dizer que você vai ter isso, mas quer dizer que temos isso em alguns clientes, e vários além desses. As propriedades do EasyMind, como eu falei antes, informação em tempo real, dado íntegro, né, isso é muito importante. Quando você põe um sistema de despacho lá, Johnny, você chega lá e fala assim, peraí, mas isso aqui tá errado. Então, por quê? Porque o cara apontou de um jeito errado. Então, o EasyMind, ele mostra onde que está, quem que errou. Nós temos um sistema de integridade muito completo, um sistema automatizado das informações, né? A gente consegue integrar com SAP, a gente consegue integrar com telemetria, a gente integra com ferramentas de planejamento, data mining, com outras. Ele é muito prático, né? Para isso, né? E a interface dele é muito fácil de mexer. O EasyMind, ele mostra direitinho, muito simples, muito prático, né? Aqui no fundo, eu tenho uma imagem dele num evento da Cisco, ó, que é no Espaço COI, né, lá de inovações. Esse aqui é o computador de bordo principal nosso com a tela dele. Depois eu mostro mais. Eu não vou entrar em muitos detalhes aqui das principais funcionalidades, não, porque esse aqui é um pouco mais extenso, mas depois, quem quiser essa apresentação, eu posso mandar para o pessoal, isso aí não tem problema nenhum. Então, todos os indicadores, o EasyMind faz gestão de estoque, ele tem a questão de ciclo automático, gerencia rota planejada, planejamento de DMT, os indicadores básicos, indicadores auxiliares, indicador de OE, velocidade média, tempo, fila, MTBF, MTTR, cada um tem a sua composição, né? E no seu momento certo, o seu setor de usar. Checklist eletrônico, trava o equipamento, você pode colocar, o módulo dele é muito completo, né? Então, o embarcado tem muito tempo. O GPS é de muito boa precisão, né? Então, a gente consegue, por exemplo, você está lá no meio da mina e, caminhão bascula, o GPS do EasyMind não é aquele que vai dar o basculamento lá em outro lado, ele vai validar aquela informação. Então, tem várias ferramentas. Mas o que eu queria chegar muito, também mostrar essa questão do programa de performance que a gente trabalha. Eu acho isso aqui um diferencial muito grande. Depois o Walter vai estar à disposição, se você quiser conversar com ele só sobre isso, qualquer dia. Ele vai estar aí falando sobre isso, como que ele analisa os dados, como que ele faz um estudo de caso, como que ele melhora isso com os clientes, né? Esse programa de performance improvement.
E a análise de integridade de dados, o EasyMine, ele mostra, né, ele tem uma DF muito alta, o EasyMine, no sistema, ele tem mais de 99% de precisão. Por quê? O computador é robusto, como eu falei, a nossa tecnologia é muito avançada, é muito bem instalado, nós somos especialistas em sistemas embarcados, em desenvolvimento de software, e isso faz ele ter uma integridade alta de dados, né? Então, ele mostra lá, baseado em sistema de DSIL, essa integridade. Então, o sistema vai falar assim, se você pegar hoje os players maiores do mundo, ele tem uma integridade aí de 80%, 90%, uma qualidade muito top. No Brasil tem poucas. O EasyMine, todas as nossas minas estão dentro desse parâmetro. Então, ele tem uma integridade de dados muito alta. Eu queria chegar nessa parte, que eu acho que eu vou resumir tudo aqui, para falar como o EasyMine funciona. Ele tem mais de 150 funcionalidades, ele é dividido em módulos básicos e módulos opcionais, a estrutura do sistema. Então, nós temos um módulo de operação. Quando você compra um módulo básico, o EasyMine, ele vai gerenciamento de operação, com fluxo, com a rota dos equipamentos, com os estados, tudo direitinho. A produção, que é a viagem, ele autentica as viagens, ele faz automaticamente se a viagem está certa, se está errada, você justifica, você vê o DMT, você tem um rastro da produção, você tem o despacho, que é a tela principal, onde você vê como que está os tempos, quem está atrasado, quem não está, os tempos médios, planejado, realizado, massa. Você tem a ferramenta de planejamento, que você faz integrações com outras ferramentas, você tem toda a composição de teores, de formação de pilha, de litologia, né? Então, o EasyMine faz isso, tudo. Ele tem um BI interno, né, que é muito simples de mexer com a massa de dados ali, e o último aqui é um Direct API. O EasyMine conecta com várias ferramentas com dicionário de dados, Power BI, Excel, Tableau, o que você precisar, você vai lá no dicionário e faz. Além dele ter uma grama de relatórios, nós desenvolvemos ferramentas para as pessoas poderem desenvolver os deles. Muito simples de mexer. Você vê o EasyBI aqui, é mamão com açúcar. Os módulos opcionais, nós temos combustível. Então, nós podemos estar integrando uma automação aí do comboio, ou você pode tirar a parte de área para um tablet ali, ele gerencia o combustível, o lubrificante, ele faz gestão do estoque, né? Então, tem essa condição. Ele ligado no módulo de telemetria não é aquele módulo de combustível estimado, igual você vê aí em outros lugares. Não, ele é combustível real mesmo, né? Então, o casamento desses dois, você tem muitos dados. Modo de manutenção, muito interessante, classe de falhas, mecânica que está naquela atividade, item por classe de falha, MTBR, MTTR. Então, você tem toda a árvore ali de gerenciamento de manutenção, integração com SAP, com nota de manutenção, com outras ferramentas também. Ele é bem complexo mesmo, bem completo, Johnny. Então, ele é um sistema muito robusto. Telemetria, o drive behavior, o comportamento, quem está acelerando demais, quem está acelerando de menos, onde está o consumo, heatmap. Esse modo de segurança, onde foi a Yara ganhou o prêmio, a Poliana, eu sei que ela está aí também, parabenizar ela, onde ela ganhou o prêmio com o modo de segurança do EasyMine. Então, delimita a área de segurança, se está com chuva, proximidade dos equipamentos, então ele monitora tudo isso. E o nosso último menino dos olhos aí, que é o modo de serviços, né? Então, o modo de serviço, você vai estar lá, Johnny, com o seu equipamento de apoio, você vai fazer tipo um gráfico de Gantt, você pode ter uma solicitação de outro setor, você abre a programação dele, é tipo um notebook ali muito simples, você tem todos esses indicadores, igual você tem em produção e operação, como origem e destino no ciclo, você tem isso também como serviço, então você sabe que gastou tantos equipamentos de apoio em tal determinada área, o pipa, a moto niveladora, né, isso a CBMM faz muito bem, os outros clientes estão passando para essa ideia agora também. Então, tem todo o módulo de controle dos equipamentos auxiliares também, e pode ser usado em outras frotas também, tanto empilhadeira, veículo leve, ou equipamento caminhão que está ali na indústria. É muito legal isso, porque às vezes o cara fala assim no rádio, manda o caminhão aqui. Lá no nosso cliente não faz isso, ele tem que entrar no portal, solicitar, aí o caminhão vai para lá, o centro de custo dele muda, as horas calendário dele muda. Se você cadastra um custo por hora ali, já chega tudo direcionado ali, ok? Então, eu falei rapidamente aqui, eu posso enviar para vocês depois, quem quiser tiver interesse, pode falar aí com o Johnny, ou no LinkedIn da Instale ali, com o pessoal do Comercial Marjos aí, envia tudo. Eu tenho outros slides que mostram sobre análise de dados, dashboards, em relatórios, em tablets, né? Tenho também isso tudo que eu falei resumido, todos os itens, né? Gestão de abastecimento, que eu falei, o tablet, gestão de manutenção, telemetria, velocidade de equipamentos, o heatmap. Aqui o Gantt, que tem todas as tarefas, né, as atividades da OS, então o pessoal pode paralisar, tive um problema aqui, vou paralisar essa OS, vou atender outra, depois eu volto, enquanto está liberando aqui, ele pode fazer isso. O interessante é falar muito, Johnny, sobre conectividade. Isso é muito importante. Isso é um diferencial, assim, gigantesco. O EasyMine, ele é híbrido, então ele funciona tanto com GPRS quanto com Wi-Fi.
Nós temos essa parceria aí, temos know-how muito forte junto com a Cisco, nosso parceiro da 2S, para montar uma estrutura. Para você ter uma ideia, a CBM deu um upgrade no gestão de frota dela da mina para as outras áreas a partir do momento que ela estendeu a conectividade. Então, foi um projeto do pessoal da TI lá, pôs a rede da Cisco, na CBM inteira, aí ela pôde ter a gestão de frota, né? Então, a logística, que é o setor da CBM, gerencia uma frota muito grande, ela se beneficiou disso. Um sistema só, um sistema totalmente organizado, parametrizado para o setor, por causa da conectividade. Imagina só, Johnny, você está na sala de controle, você está fazendo um atestado de óbito, está até com um sistema de gestão de frota, se você não tem conectividade. Então, não adianta, a informação vai chegar depois, dependendo de terceiros, como a Vivo, a TIM, a Oi, ou nenhuma delas, né? Então, é muito importante que a pessoa que vai implementar, ela tenha noção disso, ela tenha noção de conectividade. Isso aí nós fazemos muito bem, porque nós também somos uma indústria disso. Aqui a nossa carretinha, temos a indústria da carretinha. Você pode colocar câmeras, você pode colocar outros itens na rede, ela cabe muito bem isso, cobertura total, estabilidade, né? Essa é a nossa carretinha. Esse aqui é a telinha do EasyMine Plus, ele já dá a rota, ele tem a sequência, né, dos itens. O EasyMine Track é um dispositivo com uma inteligência muito legal. Vamos supor que você está lá no seu terceiro, você quer medir ele, o orímetro dele e a produção. Você põe o EasyMine Track lá, cadastra a cerca eletrônica de origem e destino, você deixa as coisas rodarem, você vai ter essa produção. Rastreamento de pessoas, ó. Então, nesse momento aí de segurança em barragem, Johnny, se você quer monitorar as pessoas, ele é totalmente integrado com o EasyMine, então você vai saber onde está a pessoa, se tem algum pânico, quantas pessoas que estão em alguma área, se ela entrou e saiu, muito legal. TPMS, hoje em dia os custos de pneus são uns custos muito altos, assim como combustível, né? E se você não medir isso aí, você está perdendo chance de poder ter uma gestão de custos eficiente. Então, nós temos o TPMS, que integra com o EasyMine. E esse aqui é o nosso menino, que é o Smart Case, que eu falei para você, um armáriozinho, Johnny. Eu não sei nas minas que você trabalhou, mas o rádio ficava jogado, como é que era lá, Johnny? Pessoal, você não sabia quem estava, então... Pô, era um pouco mais, era organizado também, tá? A hora aí foi Mas legal. esse Matrix Case eu nunca tinha visto, que negócio fantástico. Você pode pôr a biometria ou o cartão. Então, por exemplo, o pessoal de mina subterrânea sabe quem está na mina, quem pegou os equipamentos, quem que entrou. Se o cara sumiu com o rádio, então você com ele, e ele é um produto muito legal, ele é fora da nossa linha. Como eu te falei, né, nós somos nosso DNA desenvolvedor de tecnologia. Então, eu passei aqui, assim, rapidamente de funcionalidades, de modos, integração com SAP, com integração de ciclo, com dados de combustível. Por causa disso, nós temos essa facilidade de desenvolver. Então, nós temos sempre aberta parcerias com clientes para estar desenvolvendo ideias deles, né? Foi assim que nós crescemos. Esse aí que é o ponto da outra resposta. Esse então, do Smart Case aí, muitas pessoas vão lembrar. Aquele caso do cadeado. O cadeadozinho, o cara chega, deixa seu cadeadozinho e vai para a mina. Quando volta, tira o cadeado, bota, que é para você saber quem está lá pelo cadeado, entendeu? É isso aí. E aí acabou. Isso é o sistema aí, ó. É o sistema, é esse aí. O pessoal, quando procurou a gente para adaptar ele para a mina subterrânea, para fazer alguns relatórios, que está até na tela aqui, ó, o vermelhinho é quem está na mina ainda. Uhum. Então, falou assim, eu estava cadeadinho lá. Estava cadeadinho preso lá na legal, muito bom mesmo, vamos ter experiência. Então, assim, eu apresentei rapidamente, por causa do tempo, né? Mas a ideia dos nossos produtos é essa. Então, temos vários módulos para as várias necessidades e uma solução muito robusta e muito inteligente para poder dar resultados aí para a mina, para qualquer cliente. Excelente. Nossa, muito boa essa apresentação. Eu estou aqui, como é que chama? Estou babando aqui pela apresentação, que eu falei, eu gosto muito desse tipo de tecnologia, né? Não, você já está convidado a vir aqui passar a pandemia aí, você vem aqui, e quem quiser também, está ouvindo, manda um e-mail, pode visitar nossos clientes, visitar a nossa sede, saber como nós construímos isso, conversar com o pessoal, aí a gente tem total disposição, nós somos muito abertos. Ok. Tem algumas perguntas aqui, continuando a nossa fase de perguntas aí. Claro, é verdade. O Kleber Fontoura, ele tinha feito uma pergunta, mas ele já está com outra aqui, que ele pergunta o seguinte: quais as áreas que têm oportunidade de emprego? Eu acho que acredito para sistema de despacho, né? Então, assim, engenharia de minas, tecnomineração, engenharia de produção para processos, engenharia de automação, qualquer área em tecnologia tem possibilidades. Então, assim, é muito forte a parte voltada à tecnologia e mineração.
Mas, por exemplo, uma engenharia de produção é muito importante, ele saber, por exemplo, você estuda ali uma pesquisa operacional, você estuda várias áreas ali que pode auxiliar também. Então, isso é muito importante. A parte administrativa também é complexo gerenciar, né? Então, você tem que montar isso tudo. Então, mas o forte é a tecnologia e mineração. Excelente. Teve qual é o nome dele aqui? Passou aqui sem querer. Mas a Amanda, cadê? A Amanda Luiza, ela pergunta aqui quais as possibilidades do engenheiro de Minas trabalhando dentro de uma empresa como o EasyMine, né? É necessário ter um estudo mais aprofundado em automação? Não é não. Eu acho que isso aí, como é muito setorizado, né? Você é muito bem organizado quem tem as qualidades. E a partir do momento que você entra, você aprende, não tem problema. Eu gosto muito da pessoa que vai lá e quer aprender. Então, por exemplo, você é engenheiro de Minas e ela tem interesse ali em conhecer como que é desenvolvido o software, como que é desenvolvido a parte de automação, ela vai aprender durante isso porque são ligados, é muito conectado. Então, ela vai acabar misturando. Então, não é necessário, não. Você aprende lá depois. Eu achei aqui a pergunta que o Marcos Vinícius, ele pergunta que o Kleber Fontoura também fez essa pergunta. Quais as tecnologias que serão desafios no futuro? Eu acho que essa aí foi muito boa, essa pergunta, Marcos, porque nós estamos num momento com o avanço da tecnologia, como eu falei, ela muda todo dia. Então, como a gente vai informatizando as minas, informatizando os processos, automatizando, é lógico que tem todo esse trabalho pessoal que eu falei que ele é muito importante, tanto com o desenvolvimento. A nível de tecnologia, a inteligência artificial e a análise de dados, ela vai ser muito importante. Então, quando você vai falar em inteligência artificial, quando você pega um algoritmo de otimização, que foi o primeiro que teve, que você usa programação linear, programação dinâmica, hoje em dia já existe técnica mais avançada que a programação linear, o P-Link. Você pode fazer outros tipos de desenvolvimentos, como algoritmo genético também, que dão bons resultados também. Então, conhecer de inteligência artificial é essencial e de análise de dados também. Hoje em dia, antigamente falava quem não fala inglês está fora. Hoje em dia, quem não fala inglês, não sabe analisar os dados no Power BI e fazer, está mais fora ainda, entendeu? Inglês já é arroz com feijão. Então, você tem que saber analisar os dados, pôr os dados no BI, entender de Power BI, é interessante, de Tableau, de qualquer outra ferramenta de BI. O BI é importantíssimo. Por quê? A tendência é que a inteligência artificial ela venha mais rápida, ela venha mais prática, e depois tudo vai ser focado no direcionamento desses dados. O que fazer com esses dados? Melhorar com ganho pequeno, né? Então, ou seja, você vai ter ali no começo, você vai ganhar na disponibilidade. No final, você vai estar ganhando em tempo de manobra. Você só não pode inverter, querer ganhar na manobra sem nem controlar a sua disponibilidade. Mas é por isso que você tem que ter habilidade de dados. Então, são essas, inteligência e análise de dados. Gostaria de pontuar também, você falou algo muito, muito importante, que antigamente o inglês, né? Se você não tiver inglês, você está fora. Hoje eu acredito que além dessas que você falou, você aprender também uma linguagem de programação para análise de dados, né? Falou tudo. Linguagem de programação para análise de dados, que a vedete do momento é o Python. Tá? Ele está sendo muito... E eu até fiz um curso de introdução ao Python dentro do nosso canal. É gratuito, quem quiser fazer lá, faça. Tá? Eu condensei algumas aulas, quem quiser começar a aprender a Python, dentro do canal da Mino tem algo bem bacana. Já tem um material bacana para você começar. O nosso sistema embarcado hoje é isso, é Python, viu? O nosso sistema embarcado ali, a telemetria é Python, só para você ter uma ideia. Tá vendo só? Porque uma tecnologia de alto nível se tornou popular e é fácil de aprender. Eu programo lá desde a década de 90, a evolução que teve é exponencial. E agora eu acho que estamos no melhor momento da tecnologia. Para análise de dados, a parte de inteligência artificial, a parte de análise de próprio Power BI. Então, você criar coisas com Python é muito, muito interessante também. Você falou sobre isso, eu não falei sobre programação porque, como eu sou desenvolvedor, eu já acho que isso é natural, sabe? Então, eu tenho que melhorar. Então, assim, hoje em dia tem que saber programar, você tem que entender de lógica, comece devagar, você tem que pelo menos saber do assunto, você tem que entender, você tem que saber o que é um algoritmo, né? Você tem linguagens amigáveis como o Python, o ZMine hoje ele é feito em React, né? React Native para os embarcados, então tem VBSQL, né? Uma linguagem de banco de dados, saber fazer uma consultinha também no banco de dados é interessante, sabe?
Mas a programação, até me desculpe não ter falado, mas é porque para mim é nativa, né? Como eu vim da área. Então, né? Mas, assim, programar, análise de dados e mais altos níveis, inteligência artificial e Big Data. Uhum. Aí, em cima disso que a gente acabou de falar, o Rony fez uma pergunta exatamente disso. O EasyMine já tem um algoritmo de otimização dentro do seu módulo de despacho ou pretende ter futuramente? Ô, Rony, um abraço para você. O EasyMine, ele está implementando agora o algoritmo de otimização. Nós temos várias pesquisas muito bem sucedidas, é complexo. A parte de desenvolvimento, ela é complexa, nós temos bons resultados com dados dos nossos clientes. Eu fiz meu mestrado nisso, eu estou fazendo doutorado nisso também, o meu sócio também, nós temos várias pesquisas, vários artigos. Nós vamos estar implementando agora uma mina de grande porte, os primeiros níveis dela. Então, nós devemos otimizar, por exemplo, a ida para a máquina de carga, depois otimizar a devolução, depois nós vamos otimizar a partir da rota. Por quê? Porque é uma questão não só de desenvolvimento, é uma questão de oportunidade. Então, nós vamos pegar uma mina que tem uma grande porte, vamos estar crescendo junto com eles. Primeiramente, implementamos o modo de dimensionamento de frota, né, que ele já dá uma ajuda muito importante ali. Então, ele mostra quantos equipamentos são necessários, se a máquina quebra, ele vai estar mostrando, né? Depois ele vai direcionar os equipamentos à máquina de carga, para cá. Ele vai estar implementado até no meio do ano que vem, já, esses primeiros modelos aí. Nós estamos acompanhando nosso cliente nele, para ter um case legal. A gente gosta disso. A gente não gosta de fazer, se fiz aqui, toma aí, testa aí para mim, não. A gente vai validar. Demora um tempo. Algo muito importante também, Rony, para falar sobre isso, poucas minas têm um módulo de otimização muito bem utilizado, porque é uma questão de cultura e de conhecimento dos dados que são importantes de parametrização. Às vezes o cara tem lá, assim, pelo que eu sei, no Brasil são pouquíssimos que têm utilização eficiente disso. Então é tão importante o desenvolvimento, a aplicação, mas preparar a equipe, preparar a cultura para aquilo, porque o cara quer otimização, mas ele tem caminhão que nem cabe dentro do britador dele e está querendo otimizar, então ele tem que homogeneizar a frota, tem que melhorar as vias, ele tem que criar uma cultura de despacho primeiro, antes de pensar em otimizar. A gente gosta de trabalhar com uma base sólida de conhecimento de dados, de captura de tecnologia, depois a gente gosta de automatizar os processos, depois pensar na ponta da pirâmide lá em cima, que é a otimização, a última ponta, a ponta da flecha. Exatamente. Tem outra pergunta aqui do Kleber Fontoura, que eu gostaria de começar respondendo, e você que ele pergunta o seguinte, que agradece você pela dedicação em desenvolver tecnologias, e como vê a competição com outros países que têm capacidade de tecnologia maior. Nossa, Kleber, essa aí é complicada, porque para a gente, ser empresário no Brasil é muito complicado. E a nível de tecnologia, a gente tem muitos tributos, não chega. Então, ou seja, às vezes uma tecnologia em outro país que você compra no eBay, lá, chega no mesmo semana, aqui para a gente demora muito e chega com um custo muito mais alto, né? Quando nós fomos desenvolver, por exemplo, os primeiros chips de campo, a gente ligar na Mercedes, então nós compramos da Alemanha, então é muito mais fácil. Tem uma competição, eles têm um nível mais fácil, mas o brasileiro aqui, ele com a sua resiliência, acostumado aí com choque, eu acho que ele pode ir mais longe. Eu acho que se você for ver os sistemas que tem hoje no mercado de outros países, e a gente tem aqui alguns que são muito bons no Brasil, nós estamos no páreo. Nós estamos no páreo, sim. Pode ter certeza. Eu gostaria de complementar essa resposta do Geraldo exatamente com isso, essa questão de a capacidade da gente aqui no Brasil. Eu tentei entrar, quando eu fui fazer a universidade, eu tentei entrar na área de ciência da computação, mas nunca consegui. Mas aí direcionei engenharia para a área de sistemas. E conheço muitos amigos meus que são formados hoje e moram fora do Brasil. E alguns que trabalham também com mineração, com desenvolvimento. A diferença que a gente vê, além dessa disponibilidade maior de recursos, quando, por exemplo, agora está chegando aquele Alexa aqui para a gente. Onde a gente consegue botar muita coisa com comando de voz. Meus amigos já dizem lá que eles já acordam dando bom dia, Alexa, já conecta a torradeira, conecta outra coisa, porque lá a cultura é diferente. Mas que a capacidade do brasileiro em aprender, desenvolver, aqui é um grande celeiro mundial de buscas de programadores, buscas de engenheiros que sabem tratar de dados. Então, se o engenheiro que estiver escutando a gente, um aluno de engenharia de Minas, ou de técnico, como estiver escutando, que focar realmente a sua graduação, o seu curso, nesse tipo de área, e aliado ao idioma, que sem dúvidas,
ele conseguir uma oportunidade, ele vai ver que ele vai ser muito reconhecido, que o Brasil é um celeiro nessa parte de tecnologia. É sim, é sim. O professor Marconi aqui, ó, ele pergunta uma coisa que ele está perguntando: o sistema está acompanhando a indústria 4.0? Ô Marconi, obrigado pela pergunta. Eu vou te responder com a versão do EasyMine nova, chama EasyMine 4.0, lançada agora no final do ano. Então, totalmente conectado, você pode conectar os dispositivos, não só frota, você pode analisar os dados facilmente, totalmente responsivo, com uma tecnologia nova aí de sincronismo de dados, não, muito recente, que é um real-time muito moderno. Então, favorecendo aí essa análise, ele está totalmente acompanhando, estamos muito ligados, e justamente a nossa versão do EasyMine 4.0 é justamente para isso. Estamos bem ligados nisso aí, sim. Uhum. O José Hernani, ele fez uma observação aqui, mas eu gostaria de colocar e fazer uma pergunta em cima dele, que ele fala que participação de equipe no processo de desenvolvimento da empresa é de suma importância. Valorizar o ser humano e não desistir diante de dificuldades. Você falou, Geraldo, que para entender uma mudança tem que ir na mina, conversar com o pessoal. E eu falo muito isso. Eu tenho um áudio que estava preparado, um vídeo que estava preparado para lançar aqui no canal, que eu até dei uma segurada nele, eu vou lançar acho que próximo mês, que era falando sobre justamente esse sistema de simulação. Mas não adianta a gente simular um processo se a gente não entender todo o processo da mina, às vezes dá um passo atrás, né? Entender o fluxo de cada atividade, porque às vezes a gente se depara com como você falou, né? Ah, vou botar um sistema de otimização, mas não preparou uma via, meu equipamento não cabe. Ah, mas o sistema vai otimizar uma parte, não vai otimizar outra, isso não tem sentido. Então, a gente entender todo como o Zé Hernani disse, valorizar o ser humano, entender o processo e não desistir da dificuldade. Uma excelente observação. Eu queria até ressaltar sobre isso, que até pegando o gancho que o Rony falou e todas as pessoas, que a tecnologia, ela é uma parceira, mas o segredo está na pessoa, está nas pessoas, o pulo do gato está nas pessoas. Por isso nós resolvemos investir numa área de performance aí, trouxemos um profissional excelente no mercado, com uma equipe profissional avançada, para estar junto com esse pessoal aí. Porque o segredo não está no sistema, está nas pessoas, de como você movimenta elas dentro daquela cultura. Então, isso que faz a diferença. Vamos enviando mais perguntas aí, pessoal. Tem uma outra coisa, Geraldo, que até isso é curiosidade minha, tá certo? Você falou de vários players que você trabalha no mercado. Assim, e até uma coisa que o professor perguntou sobre outros países. A gente sabe que, por exemplo, uma mina subterrânea aqui no Brasil é diferente da mina subterrânea em outro país. E essas operações, assim, mesmo sendo iguais de céu aberto ou subterrâneo que você trabalha, qual a principal particularidade de cada uma? Eu acho que a particularidade, vamos pegar essas diferenças de mina subterrânea fora e aqui, minas de céu aberto aqui. Eu acho que a particularidade delas tem muito a ver com o processo que ela retira o material ali, como que ela faz, e como que ela executa as operações dela. Cada um é muito específico, é muito diferente, né? Por isso que nós pensamos em desenvolver uma tecnologia totalmente adaptada a isso. O Zemana é totalmente configurável em vários sentidos. Então é muito fácil você configurar os estados, configurar o que vai ser automático, o que não vai ser, né? Sempre buscando uma simplicidade inicial, né? Você não pode colar 500 estados, o cara não consegue apontar nenhum, né? Então você tem que ser simples e efetivo. Mas eu acho que essa diferença, Johnny, tá baseada em cultura. Cultura. E a cultura são dos líderes. A cultura das empresas são quem faz, são os líderes, e eles que inspiram os outros. Eu acho que é isso que é totalmente essencial e crucial para... Tem uma que dói mais para implantar e para amadurecer, mas tem outras que são muito rápidas, né? Então, eu acho que esse é o ponto, a cultura da empresa. Mike faz outra pergunta aqui, que ele fala o seguinte, que está no 8º período de engenharia mecânica. Guerreiro, viu? Esse aí é guerreiro. Guerreiro. Gostaria que você me falasse o que seria legal de se especializar nessa parte mais de tecnológica. Ô, Mike,
Automação, você tem que partir para a parte de automação, ela é muito importante. Então, se você pegar o gancho nela aí para poder se especializar, eu acho que seria um ganho muito grande. A automação, você investir nela, você vai poder construir computadores de bordo, né? Então vai ser melhor para você. Uhum. E tá rindo aqui, que é um guerreiro mesmo, rapaz. Meus amigos que se formaram em engenharia mecânica, hoje eu vejo quantidade de coisas que ele estudou, quantidade de tempo que eles estudaram, realmente. Se se formar É, engenheiro, o meu sócio, são os um dos guerreiros. meus sócios, o diretor de tecnologia, ele formou em mecatrônica, né? E ele formou na UFA mecânica, ela é muito forte. E Uhum. ele deu aquela ralada boa lá também na parte da mecânica, ele fala que é dureza. E realmente eu vou falar para você, Mike, que eu entendo disso igual a minha avó entende de motor de avião, então é complexo, eu sei. Parabéns pelo esforço aí. Busca linkar a sua área de mecânica com alguma coisa de tecnologia. Sempre busca isso aí. Beleza. A gente agradece também, Mike, aí sua presença. E a presença de todo mundo também, pessoal, pelas palavras aqui de incentivo, de parabenizando aqui essa entrevista. Muita gente gostou mesmo, tem muita gente online aqui, estou muito feliz por isso. E o momento também é oportuno, porque amanhã nós teremos o nosso mais novo evento online, que o Geraldo está inscrito, convidar todos vocês, é o Mino Best Practices, que é um planejamento, evento, mais um evento online da Mino Mine Innovations, onde a gente vai mostrar as melhores práticas na mineração utilizando um software, o sistema ou programa. E nós temos amanhã uma participação da Mosaic, que é um dos parceiros da EasyMine, né? Parceirão, parceirão. Apresentar amanhã. Quero convidar todos vocês para participarem, é um evento gratuito. Ele vai dar certificado, tá certo? De graça, 100% gratuito. As palestras ficarão aqui no canal da Bino. A nossa patrocinadora é a Dassault Systems, onde acreditou nesse evento desde o início, também uma das líderes em software mundial, tá certo? Então, participem desse evento, se inscrevam aqui no canal da Mino para ver as próximas entrevistas com sistemas de despacho tão grandiosos quanto o do Geraldo. Meu sócio Carlos, ele está falando aqui que tocou, vou botar aqui na tela, você tocou num ponto muito importante que foi sobre o problema de não estar no programa e sim nas pessoas. Teve diversas brigas, né? Eu sei como é que é isso, cara. Eu vi algumas. Exato. Eu também já passei por conta muito problema também. E os certificados faz parte. E os certificados do Minimum Best Practices, pessoal, vai ser todos pelo Simpla. Então, se inscrevam, vou deixar aqui o link, copiar até o link aqui para vocês. Se inscrevam lá no Simpla, só vai receber certificado. Quem tiver inscrito lá no Simpla só vai receber certificado. Pode assistir as palestras depois, mas certificado você tem que estar 100% lá inscrito no Simpla. Se inscreva aqui no canal da Mino para ver essa entrevista aqui quantas vezes vocês quiserem, as próximas também que a gente vai ter. E a gente não podia ter começado essa série melhor do que iniciamos aí com o Geraldo. Geraldo, muito obrigado aí pela sua participação. Deixar você aí fazendo esse fechamento, deixar seu contato aí com o pessoal. Eu que agradeço, assim, eu vou agradecer pela oportunidade, mas vou agradecer mais pelo trabalho prestado de vocês da Mino, seu aí, do Carlos, Johnny. Então, assim, vocês estão informando, vocês estão levando conhecimento, vocês estão transbordando isso, e o retorno disso é só coisa boa, você pode ter certeza. Deixar disponível que a Instale Tecnologia, com o EasyMine, todos os nossos profissionais, todos nossos parceiros aí também, com as portas abertas, para quem quiser aprender, quem quiser conhecer, quem quiser visitar, quem quiser conhecer o sistema, pode pedir apresentação, né? Nós temos o contato, o meu contato, eu vou colocar para vocês. E pode procurar a gente também no LinkedIn, é mais prático também, vão estar disponível a todos vocês. Eu vou estar aí no evento, nos eventos, acompanhando o pessoal da Mino aí sempre. Então, a gente vai sempre trocar uma figurinha aí. E muito obrigado mais uma vez, pessoal. Obrigado. Muito boa noite, Geraldo. Boa noite, pessoal. Obrigado, pessoal. Até mais. Um abraço.